Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. Os municípios estão asfixiados no arroxo. Decisões do governo federal, como é o caso da redução do IPI para automóveis e para a chamada linha branca, e principalmente sobre o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, entre outras, arrebentaram com os caixa das prefeituras. Para essa polêmica, o Cena Política convidou o presidente da Associação Mineira de Municípios, o prefeito tucano de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, da família Andrada, 200 anos de política, e também o secretário de Regularização Fundiária, Wander Borges. Mas política é algo que se move a cada minuto. Quando não é movediça, afunda com muita gente. Situação, oposição, imprensa, todos foram pegos de surpresa com a filiação da ex-ministra Marina Silva ao PSB, com possibilidade clara, explícita, de se tornar vice do candidato a presidente do partido, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ou vice-versa, até encabeçar a chapa na companhia do governador. Como estamos aqui com o líder do PSDB e com Wander Borges, que já presidiu o PSB 2 vezes, a discussão não para. Como ficam tucanos e socialistas em Minas? Podem ficar numa saia justa? Cena Política convidou também a jornalista Lena Alves, atualmente na Rede TV. Já trabalhou no portal Minas Livre, Rádio Inconfidência, TV Horizonte e Sindicato dos Jornalistas, com produção e reportagens. Secretário, vamos conversar o debate com você, não vou te chamar de senhor para não ficar muito formal não, que já foi 2 vezes presidente do PSB, 2 vezes prefeito de Sabará, 2 vezes secretário, sempre 2 vezes, né? Mais ou menos. Sempre 2 vezes, muita experiência política, né? A gente tem essa situação aí no governo de Minas, são 3 secretários do PSB. O secretário Wander Borges, Tiago Lacerda, que é o secretário aí da Copa, Ana Lúcia Gazola, que é a secretária de Educação. Ou seja, o PSB está assim peso no governo de Antônio Anastasia. É um partido inteiramente aecista aqui no Estado, quase inteiramente, pelo menos. Não digo todo mundo. E agora? Sai uma chapa lá, Eduardo Campos, Marina Silva, o partido vai ficar numa saia justa aqui, não? Vai ficar entre Aécio e Eduardo Campos, como é que vai ficar? Primeiro quero cumprimentar a todos, mas é interessante fazermos uma pequena reflexão. Tá? É um momento inicial de uma euforia plena, que nós vamos ter que aguardar os resultados desse encaminhamento através de pesquisas. Obviamente o PSB comemora a vinda da Marina nesse momento, é um quadro extremamente importante, teve na última eleição 20 milhões de votos, tomou essa decisão já próxima ao findar aí o prazo e, por consequência, todos nós do PSB estamos comemorando o Brasil afora, o próprio presidente Eduardo Campos. Tá? Entretanto, eu acho que nós temos que aguardar agora, assentar esse momento. Assentar a poeira? Mais ou menos, como diz o mineiro, né? Vamos aguardar e assentar a poeira e, como consequência, verificar quais são os efeitos desse rearranjo político institucional que se dá Brasil afora. Então é um momento de reflexão, mas a bem da verdade é um quadro novo que se avizinha. Mas há esse choque aí. Olha, no caso a gente vê aí essa candidatura do senador Aécio, que tem o apoio do PSB aqui, já estava envolvendo o PSB, já tinha um acordo já praticamente fechado com o governador Eduardo Campos, mas a entrada da Marina, que pode ser até cabeça de chapa também, como o governador pode ser, um ou outro. Na realidade, o que eu acho que deve acontecer é um encaminhamento diferenciado. Eu acho que no momento certo nós vamos saber, como mineiros, nos acertarmos. Todos nós temos um objetivo. Tá? O PSB, através do Eduardo, quer chegar à presidência da República. Tá? O PSDB, através do Aécio, também quer chegar à presidência da República. Aqui em Minas,
nós já nos organizamos no sentido de estarmos juntos. Estivemos juntos no passado próximo, tá? E tenho certeza que nós teremos habilidade suficiente para encaminhar as questões, sobretudo aqui em Minas Gerais, que hoje o próprio governador, professor Antônio Anastasia, vem fazendo um trabalho diferenciado. E o PSB faz parte desse grupo de trabalho. Então, eu acho que nós vamos ter que realmente aguardar para reorganizar, para reconversar e seguir novos caminhos. Eu acho muito difícil, aqui em Minas Gerais, o PSB seguir diferente, qual não seja com o PSDB. E a sua opinião, prefeito, também com a vasta experiência política, 2 vezes deputado, já foi dirigente do PSDB no Estado, já foi conselheiro do Tribunal de Contas, né? Você sabe, né, Helena, que ele é o único caso que eu conheço no Brasil que renunciou ao cargo de conselheiro. Ao cargo de conselheiro. Que é um salário grande, um salário vitalício, se continuasse lá até a aposentadoria, e que eu conheço é o único caso. Você conhece outro? Não tem notícia de renúncia para voltar à política. Voltar à política, não, em geral, prefeito... o que acontece é o contrário, né? Deixam a política para ingressar no tribunal. Sim, é o mais comum. Sim, eu acho que é importante registrar, né, que é algo inusitado. Mas, prefeito, como é que fica essa situação aí? Repetindo a pergunta, que eu acho que ela é correta. É uma saia justa? Não, eu não vejo dessa forma. O secretário, o Wander, colocou de uma maneira muito clara, muito tranquila, que é preciso realmente dar tempo ao tempo, né? Os fatos, eles, por serem surpreendentes... Mas dar tempo ao tempo não exime a polêmica, né? Não, mas é porque o tempo diz a verdade. Nesse primeiro momento, há muita especulação. E muitas vezes as especulações são exageradas. É preciso dar tempo para que a dimensão real do fato tenha a sua importância real também. Sim. Então, o tempo ele ajuda nesse sentido. Mas, no campo da oposição e numa estratégia geral da eleição, se nós analisarmos tanto a origem do Eduardo Campos quanto a origem e a atuação da Marina, eles são campos que eram originários do PT, da área de influência do PT. É bem colocado, a Marina foi senadora do PT, foi ministra do Lula. E o Eduardo Campos, até pouco tempo, estava no governo. Estava no Tirou governo. o ministro há 2 semanas. Exato. Então, é o fortalecimento de um grupo que é um bloco do governo que se desfaz e que ganha uma força que o governo não queria. Então, de certa maneira, isso é um impacto positivo para as oposições. Fortalece a tese de um segundo turno. Então, por esse lado, dentro da ótica do PSDB, é bom. Passou também despercebido, e é muito importante no lado do PSDB, o esclarecimento e a posição do ex-governador José Serra, de permanecer no PMDB. Do PSDB. Ele tem... Ele poderia ter ido para o PPS, como estava lá. Sim, havia muitas especulações. Né? O tempo aí concorreu para ajudar a esclarecer essa questão. Então, ele vai permanecer no PSDB, ele foi candidato já a presidente várias vezes, tem um recall eleitoral grande, tem um peso em São Paulo muito grande, e a permanência dele no partido também fortalece o PSDB nesse momento. E o desenho... Ele não vai ficar lá para solapar a candidatura da Não acredito de jeito nenhum. Ele é um homem público que já tem uma posição consolidada, não vai se prestar a isso, e nem isso vai ser a razão, né, de fazer com que a sua atuação seja restrita e resumida a isso. Isso é a especulação que o tempo vai se encarregar de desfazer. De uma maneira muito clara. Ele tem um padrão político muito elevado, é um homem muito sério, e as suas posições são claras. Além de ter esse desenho político, há um desenho geográfico importante. É que a Marina e o Eduardo Campos são do Norte e Nordeste, aonde o PT teve a maior votação nas eleições passadas. Então, esse fortalecimento lá também vai em cheio na principal base política eleitoral do PT. Então, tem esse aspecto eleitoral também. Pega esse lá no balaio de voto do PT. Vai diretamente lá, nesse certo. E ainda considerando que o sul do país nunca foi tão generoso com o PT, entendeu? Nos últimos anos. Aí nós viemos para a questão do Sudeste, Sim. Né? E só colaborando com o Toninho, tá? É importante dizer que o Eduardo também foi ministro do governo Lula, ministro da Ciência e Tecnologia, substituindo o nosso colega Roberto Amaral, né, prefeito? Então, quer dizer, é realmente um rearranjo que vai se organizando das oposições como um todo. Eu sei, ele não sai da sala para a cozinha sem avisar o Lula, né?
Sábado, antes dessa decisão de anunciar, ele falou que ligou para o Lula, que queria a opinião do Lula, mas o Lula estava nos Estados Unidos, não conseguiu falar com ele. Geralmente, as pessoas que mexem com política, tem alguns que são muito generosos, né, a ponto de comunicar até uma decisão que pode ir, entendeu, divergente daquilo que o outro sujeito está pensando. Fala, eu estou tomando esse caminho aqui, eu estou saindo do seu partido, eu estou indo para o partido A. Olha, nós fizemos política, fomos ideologicamente juntos durante muito tempo, mas agora eu quero seguir meu caminho. Exato. E é muito legítimo e razoável. Apenas esse gesto, ele preserva o relacionamento pessoal, né, o bom entendimento, o bom diálogo, que é importante ter. Mas a educação política não implica na submissão política. Né? Sobre a questão da Marina, especialistas já sinalizam como um segundo turno, né, pelas projeções de votos que ela teve e por essa aliança junto com o Eduardo Campos, atingindo aí onde eles têm maior atuação. E às portas, o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou deixar as portas abertas caso o governador volte e recue, né? Mas vocês estão vendo isso como uma possibilidade de segundo turno, já que os especialistas já afirmam isso? O nosso dirigente aqui do... Bem da verdade é o seguinte, especialista é especialista, né? Se eles já estão prevendo o segundo turno, não somos nós aqui que vamos dizer que não queremos o segundo turno, uma vez que nós queremos um debate mais amplo para o Brasil, tá? Será que o Brasil, da forma que está, é esse Brasil que nós queremos? Nós estamos aqui hoje para discutir a falência múltipla, entendeu, de órgãos municipais, entendeu? Esse é o entendimento. Então, se nós precisamos discutir um Brasil novo, a necessidade do segundo turno é premente para se colocar à rua os vários projetos. Qual o caminho o Brasil quer seguir? Nesses últimos 10 anos, tá? Com a estabilização da economia, com o Plano Real, tá? Muita coisa realmente avançou, mas em muitos pontos o Brasil patinou e continua patinando. Tá? E dá aí, entendeu, a oportunidade de uma nova discussão política para o país afora. Nós vamos dar um intervalo em cena política e se vai dar ou não segundo turno é impossível prever. Mas ao que parece tudo indica que com a entrada de Marina Silva no PSB, o quadro deve caminhar para isso. Agora, no próximo bloco, vamos debater a situação aqui de Minas um pouco mais. Como, por exemplo, vai ficar o palanque do PSB aqui no estado. Daqui a pouco. De volta à cena política, debatendo as eleições em Minas, a filiação da ex-ministra Marina Silva ao PSB e também, oportunamente, vamos debater a situação caótica dos municípios mineiros. Prefeito, falando em municípios, mas vamos voltar para a política. Vai ter segundo turno, de qualquer maneira? Qual que é o seu indicativo disso? Entra Marina Silva ao lado de Eduardo Campos, dois atores importantes juntos. Vai ter segundo turno, no seu entender? Eu acredito que sim. O segundo turno está praticamente garantido, como colocaram os especialistas, né, em pesquisa eleitoral, em análise política. Nas eleições passadas, o presidente, num quadro muito mais favorável ao PT, o presidente era o presidente Lula, que governava. Ele articulou a candidatura da presidente Dilma como quis, usando todos os seus atributos políticos, instrumentos de governo. Lançou essa candidatura com uma aprovação política altíssima naquela época. Teve segundo turno. O candidato era o candidato José Serra pelo PSDB, com sérias dificuldades políticas naquele momento. A candidata Marina não tinha o reconhecimento político que tem hoje, estava se lançando ainda na vida pública a nível nacional. Eles conseguiram criar um movimento político tão importante que conseguiu garantir o segundo turno. E o segundo turno ficou mais ou menos 55 a 45, em torno disso. Não foi nada também extraordinário, a vitória não. Então, hoje o quadro é completamente diferente. O presidente Lula, apesar de estar atuando, ele não é o presidente, ele não está na linha de frente. A presidente Dilma já tem desgaste de 4 anos de governo. A população foi às ruas pela primeira vez, né, nos últimos anos aí, de uma maneira espontânea e incontrolável, questionando o quadro político e administrativo do país. E a candidatura hoje do senador Aécio Neves, que realmente fez um grande trabalho em Minas, está se lançando a nível nacional,
uma mensagem arrojada diferenciada. E esse lance agora da Marina junto ao PSB cria realmente um quadro muito favorável para a oposição e que vai colocar realmente o governo em muita dificuldade. Mas favorável para a oposição, sem dúvida. Mas a pergunta é, quem que deve ir lá disputar o segundo turno com a Dilma? Vão ser Marina e Eduardo Campos ou os tucanos, o Aécio, né? Os eleitores é que vão dizer. Eu acho que é Sim, muito mas cedo. o quadro hoje... É muito cedo para afirmar, entendeu? Quem vai para o segundo turno. A afirmação que eu acho que todos nós podemos fazer é o seguinte, que nesse exato momento existe, entendeu, uma grande, entendeu, possibilidade de ter segundo turno. Agora, Eduardo, Marina, Aécio, aí é uma discussão que vai ao longo do tempo até chegar às eleições. Mesmo sem querer ter bola de cristal, os indicativos, com essa composição forte, né? Marina estava na pesquisa do Instituto Datafolha com 26%. Eduardo Campos estava em torno de 7%. Acho que era o mesmo número do Aécio, por aí também, sabe? E a presidente Dilma estava com 36%. Estou me baseando nessa pesquisa do Instituto Datafolha de mais de um mês. Pois é, mas nós temos que ver como é que vai se rearranjar, entendeu, esse posicionamento político país afora. Em especial aqui em Minas Gerais, que tem um grande eleitorado e que vai contribuir sobremaneira, entendeu, para alavancar a campanha. Os votos de Marina, entendeu, que teve uma votação expressiva em Minas Gerais. Foi aqui, a primeira de Belo Horizonte, foi na frente da de Belo Dilma. Horizonte, entendeu? Esses votos migram para quem? Migra para Eduardo? Migra para a própria Marina, se for candidata a presidente? Ou migra direto para o ex-governador Aécio, que fez um trabalho excepcional em Minas Gerais? Essa discussão nós vamos ter que aguardar, nós não temos como realmente a bola de cristal. Qualquer coisa agora é realmente, entendeu, sonho, né? Não são os sonháticos da Marina, não é outro sonho, né? O pessoal da Marina chama de sonhático. Com certeza. Mas o quadro político, ele de certa maneira, traz alguns aspectos que é preciso levar em conta. Uma eleição em Minas sem a presença do senador Aécio Neves é uma coisa. Uma eleição em Minas, com a presença dele como candidato, o quadro é completamente diferente, né? Tem que levar em conta esses aspectos. O presidente Lula tinha uma presença lá em Pernambuco, porque era de Garanhuns, tem toda uma identidade lá com o Nordeste, então ele tinha um peso grande. O governador Eduardo Campos é do estado, é o governador, está fazendo um bom trabalho lá também, vai ter um peso grande no seu estado. Mas a presidente Dilma, que não é de lá e que não vai ter o apoio do governador, consegue ter o desempenho do Lula? O quadro muda. Aqui em Minas, com a presença do senador Aécio disputando a presidência, teria espaço, como teve no passado para a Marina ou para o Eduardo Campos, na mesma proporção? É muito diferente, porque os atores mudaram, né? Então, o quadro ainda precisa ser melhor estudado, melhor acomodado, se entender um pouco mais essas alianças e ver realmente como isso vai evoluir. E lá na frente, a evolução desse processo pode trazer surpresas. Ninguém imaginava que o governo que estava aí com 60%, 70% de aprovação, que a presidente Dilma fosse despencar para 20 e poucos aí. Tal. Deu uma recuperada, mas chegou a cair em 26%. Recuperou um pouco, né? Exato. Mas, há um ano atrás, nesse período aí do ano, ela estava aí com mais de 60% imbatível. Imbatível. Quer dizer, o quadro mudou. Com essa mexida no tabuleiro, pode ser que a gente tenha surpresas também daqui para frente. Então é preciso esperar um pouquinho, ver como também o cidadão e o eleitor absorveu essas mudanças no quadro. Mas dentro dos números, das projeções, da experiência política de vocês, do senhor, por exemplo, seria Aécio ou Eduardo Campos? Eu acredito que o Aécio ele tem uma condição melhor por ter sido governador 2 vezes, por estar com uma dimensão um pouco mais política mais avançada hoje dentro do quadro, pelo PSDB ter uma estrutura maior, eu acredito, e ter o governo de estados, como Minas e como São Paulo. Então, isso tudo pesa no jogo político. Acho que o cacife político dele é maior. Agora, o processo político é que vai dizer como essas peças vão ser usadas ou não. O governador Eduardo Campos é uma liderança nova, ele não tem uma penetração tão forte no sudeste e no sul do país, talvez não tenha tido tempo ainda, então ele tem uma entrada ainda mais recente. Pode ser que a Marina venha compensar isso de certa maneira, porque no Sudeste ela teve uma entrada melhor, mas é preciso saber se o eleitor também acompanha, né, no mesmo ritmo, essas mexidas dos políticos. É preciso esperar o tempo aí e dizer o que vai acontecer. Eu achei interessante, foi a frase do marqueteiro
da Dilma, João Santana, né? Eu achei uma frase infeliz para um marqueteiro, porque o marqueteiro geralmente é aquele cara bem articulado, né? Que chamou a oposição, os nomes da oposição de anões, né? Anões, referindo que os números estão pequenos, mas que parece que com essa mudança aí, os anões aí estão se agingatando, né? Gingatando. Olha, a política ela é muito curiosa, né? A aparência engana, como se diz. O ex-governador Magalhães Pinto dizia que política é como nuvem. Você olha, daí a pouco você olha e está de outro jeito. Acho que esse tipo de colocação do marqueteiro é de uma arrogância sem fim, né? Você taxar a oposição, né, de anões, porque em determinado momento eles não têm, talvez, o patamar que o governo tem. Mas quem encolheu, quem diminuiu de tamanho foi o governo, nesse momento. E mais ainda, com essa decisão tomada aí nesse final de semana, a preocupação passa a ser muito mais do governo do que da oposição. A da oposição é de reorganizar forças, que já, entendeu? Estão bem colocadas. Já estão bem colocadas e já tinham um objetivo. Então agora, quer dizer, o governo é que vai ter que ver essas estratégias que eles montaram até agora, a ponto de perder dois grandes aliados, que fora o Eduardo e também a Marina, em determinado momento, tá? Como é que eles vão se posicionar. Então o quadro realmente é... O marqueteiro se traiu, né? Se ele tivesse muito tranquilo da vitória, né, do governo, ele não estaria chamando a oposição já não, estaria elogiando. Isso dizendo demonstra... que a oposição está muito bem, está tudo ótimo e tal. Quem ganha não preocupa com o adversário. Esse tipo de Quando atitude, chuta assim, quando começa a dar canelada... Na canelada, né, Dani? Já é insegurança. Quando começa, já é insegurança. Já O futebol está caindo de qualidade. Como se diz, né? Vamos chutar para o alto, porque a coisa está começando a complicar. Isso. Mas falaram de alianças, né? E agora eu corre para buscar alianças, né? Eu vi aí uma frase do Lula que o Lula mandou disparar em cima do PDT, porque o PDT está meio aí sem rumo, né? E o PSDB, PPS, Solidariedade, o Partido Novo aí é meio dividido. O PROS parece que é já quase todo governista, né? O PROS já chegou com um carimbo governista, em sua maioria. Com certeza. E essa que é a estratégia do PSDB agora, tem de buscar no tabuleiro aí da política os que ficaram. O Brasil tem 30 partidos, né? Mais de 30 partidos. 32. 32. É a crítica que Fora se faz, os que estão sendo criados. Então tem muitos partidos aí para serem conversados, para serem discutidos. E partidos que hoje estão no governo não significa que estarão amanhã, né? Eles estão no governo dentro de um quadro, dentro de um acordo e de um quadro político que garantia a permanência deles e vislumbrava essa permanência por mais longo prazo. Na medida em que o barco começa a fazer água, né, as pessoas começam a rever também posições. Sim. Então, eu não sei se o governo também terá a mesma energia, a mesma condição de manter o grupo todo unido como está. Levando em conta que existem partidos também com divisões sérias. O PDT é um que tem divisões internas. O PMDB tem divisões sérias internas. Sim, sem dúvida. Então é difícil até manter o que já tem. Se a gente olhar aqui por Minas, PDT, PTB, PP, apoia aqui, estão todos com a Aécio, lá em cima estão com a Dilma, né? Faz parte da base. E estou citando alguns, com né? certeza. Estou citando alguns, fora muitos outros que existem aí, né? E esse jogo de cúpula partidária, ele pode ter um efeito, muitas vezes, de garantir tempo na TV, mas não garante votos. Porque é muito difícil a cúpula exigir um comportamento de um militante ou de um parlamentar, que na eleição ele vê que a sobrevivência dele é estar em determinada aliança e ser pressionado por jogo de cúpula. Ele não se submete a esse jogo de jeito nenhum. Marina é a antítese disso, né? Ela não tem tempo, mas tem voto. É isso, é exato. Então, são arranjos assim que eu acho que é preciso esperar um pouquinho. O secretário aqui tem razão. Que, na realidade, tem votos que precisam ser confirmados no próximo ano. Recarimbados. Recarimbados, né? Trabalhados. Trabalhado, quer dizer, é uma coisa complexa, Isso né? é o coração entre Marina e Aécio que está falando ali. Cena Política volta já já com mais debates sobre a política em Minas e no Brasil. Até já. De volta à cena política com esse debate sobre as eleições, sobre a sucessão em 2014.
Secretário, antes de a gente entrar nessa pauta sobre os municípios, tem de fazer aquela pergunta que eu até falei no bloco anterior. Com a filiação de Marina ao PSB, com a aproximação dela de Eduardo Campos, governador de Pernambuco, de qualquer maneira agora o PSB vai ter que ter um palanque aqui em Minas, né? Olha, E seria esse palanque, o prefeito, só complementando, o prefeito Márcio Lacerda, tem dito que não é candidato. Será que ele pode ser demovido ao contrário agora? olha, não necessariamente ter candidato. O prefeito tem afirmado que não faz parte, entendeu, do encaminhamento dele ser candidato a governador. Tem feito um belo trabalho à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, entendeu? E o partido vem conversando para fazer uma composição. Obviamente, entendeu? Nós agora, a partir desse novo projeto que se avizinha, que é a vinda da Marina, nós temos que reconversar, entendeu? Mas não acredito, entendeu, que o prefeito vai declinar daquilo que ele tem dito aí para a imprensa a todo canto. Ele tem um projeto para Belo Horizonte, ele quer terminar esse projeto, ele fez um planejamento, deu para Belo Horizonte, quer terminar as obras, por sinal, grandes obras que estão sendo colocadas à disposição da sociedade. Essas obras precisam ser realmente, entendeu, ser colocadas para a população, mas o partido vai fazer parte dessa grande discussão. Tá? Obviamente, hoje tem diversos candidatos em diversos partidos, todos eles com potenciais. O PSB também tem os seus quadros e nós vamos fazer parte dessa conversa, entendeu, a respeito desse caminho que Minas Gerais procura alcançar. E o mineiro, como é muito jeitoso, eu acredito que no final nós vamos nos organizar e seguir em ritmo acelerado na busca desses objetivos que estão sendo traçados há muitos anos de reorganizar esse caminho. Mas sem dúvida, né? Pode falar, Helena. Se ele candidatar, ele falou mesmo nas eleições, eu acompanhei tudo, ele falou que queria mesmo começar e terminar o projeto, que não era a intenção dele se candidatar. Mas diante das circunstâncias e de tudo que vem acontecendo, pode ser que ele venha candidatar. Se ele candidatar, se ganhasse, ele não ajudaria de qualquer forma os projetos que ele iniciou? Não, claro, obviamente é o seguinte, isso é uma posição que ele tem hoje. Tá, daqui 2 semanas, daqui 6 meses, ele pode tomar a decisão, não, eu vou ser candidato. Só que ele vai ter que realinhar todo o encaminhamento do ponto de vista de grupo político, de outras siglas partidárias, tempo de televisão, entendeu? É uma avaliação muito complexa. Sim, mas aí nós vamos ter que realmente verificar se ele tem essa predisposição para governar, porque uma coisa é você estar à frente da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tá? Outra coisa é você estar à frente do governo do Estado. O governo do Estado ele solicita do seu governante, o próprio professor Antônio Anastasia tem colocado isso, que é uma dificuldade. Você está num Estado com uma extensão geográfica do tamanho de Minas Gerais, está presente em todos os locais, então tem todo esse aspecto. Eu acho que hoje o Márcio, ele encontra-se numa zona de conforto do ponto de vista de gestão, apesar da dificuldade de ser prefeito atualmente, mediante tudo que nós vamos conversar daqui a pouco. Mas eu acredito que esse caminho está traçado. Obviamente, daqui a pouco nós podemos reconversar. Mas, ô secretário, assim, saindo então da figura do prefeito Márcio Lacerda, o PSB tem de ter o palanque aqui, se houver esse realinhamento com Marina e Eduardo Campos. Olha, não seria o caminho? Barroso, lá atrás nós conseguimos, eu estou falando que eu era presidente do PSB à época, através do governador Aécio e tudo, nós conseguimos juntar com o Pimentel, PSDB, PSB, juntar PT com PSB. Então eu não vejo nada diferente daquilo que nós podemos construir ano que vem, não. Sabe? Eu acho que é sentar e conversar, igual gente grande, para encontrarmos um caminho que seja bom para quem? Não para os políticos, mas sobretudo para o povo de Minas Gerais. Então pode sair um chapão ou como pode ter uma candidatura própria? Pode, essa coisa de política, no final, pode sair de tudo um pouco, sabe? Então eu acredito nesse encaminhamento. Sai até coelho da cartola, né? Mais ou menos essa linha. Então vamos debater os municípios, essa situação angustiante, caótica dos municípios, começando com o presidente da Associação Mineira dos Municípios, Antônio Carlos Andrada. Os municípios, eles tiveram as finanças estouradas por decisões do governo federal. Como é que está sendo essa situação hoje, no momento que os municípios estão fazendo os orçamentos, né?
Como é que está hoje? Olha, a Constituição de 88 está aí comemorando 25 anos. Cidadã, né? Isso. Tá Ela criou um modelo muito maior do que de idade, né? Ela criou um modelo federativo diferente, porque colocou os municípios como ente da federação. Então tem a União Federal, os estados e os municípios. E o que caracteriza uma federação é justamente esses entes federativos terem autonomia administrativa e autonomia financeira. Então, são entidades que têm essas duas autonomias. Política, porque escolhe o governador, escolhe o prefeito, então tem autonomia. E autonomia financeira, porque tem recursos próprios para gerir o seu ambiente. Pois bem, de 88 para cá, esse desenho não se confirmou, ele só foi se enfraquecendo. Essa autonomia política e essa autonomia financeira, ela foi perdendo força com o tempo. A União Federal, ela, com todo o poder que tem, com medida provisória, com poder sobre o Banco Central, com poder político administrativo que tem, foi, ao longo dos anos, aumentando o seu poder em prejuízo dos estados e dos municípios. Então, hoje os estados têm pouca capacidade financeira de investimento próprio, pouquíssima, e os municípios menos ainda. Eu chego a dizer, chego até a radicalizar de certa maneira, mas muito convicto de que estou falando a verdade, de que os prefeitos hoje estão se transformando em meros executores de políticas públicas federais. O prefeito não tem dinheiro para nada. Ele só executa no município aquilo que o governo federal só passa. carimba lá embaixo. Só carimba lá embaixo. E, em contrapartida, o governo federal não consegue fazer nada, não há nenhuma política pública em andamento no Brasil do governo federal que não seja executada pelos prefeitos, pelos municípios. Bolsa Família, quem cadastra no município são as prefeituras, as pessoas que vão receber. Minha Casa Minha Vida, quem cadastra, quem viabiliza a obra, o terreno, quem faz o arranjo local são as prefeituras. E isso tudo traz custo. Cada programa desse do governo federal há um custo que o município tem que bancar, seja com estrutura administrativa, seja muitas vezes completando com dinheiro. Como na saúde, por exemplo, o programa Saúde da Família, os municípios entram com mais de 60% do dinheiro. Mais de 60%. Então, existem mais de 100 programas. Resultado, os municípios ficam abafados com esses programas, não dão conta direito de levar os programas. Muitos estão até desanimando de programa, não aceitam mais programa, porque não tem dinheiro e não tem estrutura para poder viabilizar o programa. E perde capacidade para fazer política própria local. Se o problema do prefeito na cidade dele tiver um programa federal ou tiver a possibilidade de uma verba federal, menos ruim, ele pode tentar conseguir o dinheiro. Mas se não existir um programa federal que coincida com aquele problema fica, porque o prefeito não consegue resolver. Mas essa penúria começou, desculpe, Helena, só não, essa pergunta. Essa penúria começou, foi com a redução do IPI para automóveis, para a linha branca, ou teve outros fatores? Se agravou. Só colocar uma questão aqui. O governo federal, ele não deu conta, entendeu, dos chamados custos indiretos. Então, o governo federal, o que ele fez? Quando a prefeitura paga 60% da equipe de saúde da família, tá? Além disso, tem o custo indireto que não é contabilizado pelo governo federal. E, ao contrário, o governo federal se organizou, entendeu, numa postura muito robusta, tá? Uma máquina muito pesada, e aí o sujeito para pegar o dinheiro lá, entendeu, e trazer para cá, virou um horror. A exemplo, Caixa Econômica Federal. Tá? Caixa Econômica Federal, se o sujeito não tiver habilidade suficiente, se não for uma prefeitura de grande porte, ela não consegue viabilizar. É só vocês pegarem a execução orçamentária dos diversos programas que estão aí e vocês vão chegar à conclusão, tá? Que realmente a coisa não anda. Ainda tem um detalhe. A lei, agora que os prefeitos têm que mandar o orçamento para as prefeituras, que é regido pela Lei 4.320, 64, o que ela diz? Olha, fixa a despesa e estima a receita. Então vamos dar um exemplo muito caseiro. O sujeito tem uma renda familiar de R$3.000, tá? Então está ali, a renda está estimada em R$3.000. Então ele fixa a despesa dele em quanto? Em 3 mil. Em R$3.000. Aí, daí a pouquinho, o patrão dele diz assim, olha, você não vai ganhar 3 mais, você vai ganhar 2. Ele fica com um déficit anual, mensal de 1.000. No final deu 13. A situação da redução do IPI, né? A situação da redução do IPI.
Entendeu? Porque o fundo de participação do município tem uma grande parte dele, O fundo é IPI, mas imposto de renda. Imposto de renda. E distribui 22,5% do total arrecadado pela União. Então, uma puxada de tapete mesmo para os municípios. Sim, há esse desequilíbrio que ele colocou muito bem aqui, uma insegurança, uma instabilidade danada. É muito difícil realmente administrar sem saber com que dinheiro que você vai contar, sendo que as despesas já estão assumidas e programadas. Os prefeitos estão tendo que cortar serviço, porque o dinheiro não é suficiente para bancar. E é um tormento conseguir buscar o dinheiro, porque a burocracia é infernal. Projetos, processos, convênios e muitas vezes... Vamos lá, como diz o sujeito da roça aí. Dinheiro do governo federal. Difícil de gastar, difícil de arrumar, doloroso de gastar e um martírio para prestar conta. Mas essa falta do dinheiro nos municípios não vem só por causa desse imposto. Porque tem muito município aí que já sofre isso desde antes dessa redução do IPI. Já sobra a falta de dinheiro. Mas veja bem, você vem na questão do IPI, você vem dentro daquilo que o prefeito Toninho disse aqui, que vários projetos, várias políticas públicas a partir da Constituição foram colocadas no colo dos municípios. Então, o governo federal se organiza e faz um programa. Tá? E quem resolve isso? O município. E o município, entendeu? Ele acaba colocando gente nisso aí, cada dia mais desviando do foco principal da política local. Então a coisa é mais séria. Com um agravante, é que na origem, há 10 anos atrás, o custo do programa Saúde da Família, quando foi lançado o programa, o município entrava com 15%, 10%. Aí, ano a ano, o governo federal vai encolhendo o repasse e o município vai tendo que assumir, tem que assumir. E isso acontece em vários programas. Sem contar as leis absurdas. O Congresso Nacional, é preciso a gente se referir ao governo federal, mas é preciso também a gente se referir ao Congresso Nacional. Os deputados e os senadores têm mania de votar também projetos sem levar em conta a realidade dos municípios. Então, vota piso disso, piso daquilo. Nós não somos contra piso de ninguém, mas é preciso dizer a fonte de financiamento. Se o professor vai ganhar X, tudo bem, mas o dinheiro vem de onde? A PEC então, 33 seria fixando agora, fixaram. Até o meio do ano que vem tem que acabar com os lixões. A lei federal é muito bonita. É a lei de resíduos sólidos. Cadê o dinheiro? Que prefeito tem dinheiro para acabar com o lixão? Então é uma lei que não vai funcionar. Mais de 500 prefeitos não vão cumprir essa lei. Aí todo mundo cai na ilegalidade. Só aqui em Minas, 500? Com certeza. Para poder legalizar, com certeza. Colocar dentro de uma situação regular o sistema de lixo, com certeza 500 prefeitos em Minas não conseguem fazer. Um aterro controlado, um aterro sanitário. Caríssimo. Isso custa caro. Custa muito caro. Então nós vamos ter que dar um intervalo e voltamos já já com Cena Política. De volta à Cena Política, debatendo agora a situação difícil, acachapante no buraco dos municípios. Presidente da Associação Mineira dos Municípios, é bom falar, porque muitas vezes as pessoas estão entrando no debate agora. Mas a gente tem, ano que vem, eleições. Não interessa se o governo federal faça isso, se o governo faça aquilo, mas buscar voto, o cidadão mora no município, né? Ninguém mora no estado, ninguém mora no país. E como é que vai ser isso agora? Quem for buscar, os municípios vão poder colocar, assim, nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos corrigir essa situação. Como é que vai ser agora? Com certeza, o quadro político eleitoral abre um campo diferenciado para essa discussão. O ambiente político fica mais sensível para aceitar esse tipo de colocação dos municípios. Mas eu digo mais. Hoje é preciso analisar a lógica de funcionamento de tudo, do serviço público. O cidadão comum, ele não entende muito se o serviço é prestado pelo município, pelo Estado ou pela União. Ele vê o serviço público como um todo, é governo. Para ele tudo é governo, tudo é serviço público. O cidadão comum tem dificuldade de identificar a origem das coisas. Mas o governo federal, em geral, ele cuida da política macro do país. Os fundamentos econômicos, a estabilidade da economia. Isso só tem sentido se o resultado positivo disso chegar ao cidadão. Eu tenho um cadastro bom do Brasil, ser respeitado no mundo inteiro. Se não tem rede de esgoto na minha rua, de que vale isso? O que adianta eu ser a 6ª economia do mundo se eu não tenho ônibus na porta da minha casa? Verdade. Então o governo está cuidando do macro, mas está esquecendo do micro. O macro só existe em função do micro, que é onde o cidadão vive. A rua dele, a escola, o posto de saúde, a praça. O povo, quando foi para a rua protestar, reclamou contra isso. Eu quero um serviço público que funcione. Eu quero ônibus, eu quero posto de saúde, eu quero escola. Então o governo federal
né, os políticos do país, se não levarem em conta que o municipalismo é que faz na ponta esse serviço de atendimento direto à população e fortalecer o município, não há solução. Nós não vamos resolver o problema da mobilidade do trânsito em Belo Horizonte com discussão em Brasília, não. Mas agora, com a eleição, os prefeitos vão estar com a faca na mão, né? Eles, com certeza, eu disse, ele vai ter um momento. Mas o governo tem que estar sensível a esse movimento, que vai existir, com certeza. A AMM está avaliando até a possibilidade de discutir um movimento grande em Minas, convocando todos os prefeitos aqui em Belo Horizonte para um grande protesto. Estamos ainda discutindo o desenho disso, de como fazer e a melhor data, mas é um estudo já avançado. Realmente é preciso que os estamentos federais, sobretudo os federais, estejam abertos a ouvir esse protesto, porque isso se volta contra eles. A eleição no ano que vem, a eleição é federal, é estadual, mas a temática federal acaba ganhando uma força muito grande. Se não se der a devida atenção aos municípios, a política nacional vai pagar o pato. Como o governo federal sofreu aí na pele. Né? O cidadão reclamava do posto de saúde, mas quem caiu na pesquisa vertiginosamente foi o governo federal. Foi a presidente Dilma também. Né? Exato, sofreu com isso. Sem dúvida, né? Mas o secretário, numa conversa que a gente teve anterior, você me falava que os municípios estão na penúria, né? Estão nessa situação difícil. Falência múltipla de órgãos. Falência múltipla de órgãos, né? É igual aquele diagnóstico de médico. Para você ter uma ideia, Mas a maioria dos municípios brasileiros vivem do FPM. É a sua receita. Então, quer dizer, o seu salário daquela cidade... 80%, 90% da receita vem dali. É o FPM, que é composto do IPI mais imposto de renda. Tá? Se o governo federal resolve fazer... Por que o governo federal, entendeu? Ao invés de desonerar, por que ele fala, olha, eu vou liberar um pouco do PIS, do COFINS, entendeu? E vou criar um fundo para acordar aqui, para atender todas essas coisas. Não faz. Então, olha... Do bolso dele não tira não, né? E nós temos que ter uma preocupação muito grande. Olha, as questões de saúde, entendeu? Elas têm devem linkar tudo isso ao governo federal. Tá? É o governo que está aí? Não, o governo que está aí acentuou essas coisas. Tá? A questão de segurança pública, que o Brasil tem que discutir isso, porque não adianta você reclamar, entendeu, de segurança pública se você não der dinheiro aos estados. Vai no estado do Amapá, entendeu? Lá no Camilo Capiberibe, que é o governador. Tá? Ele não tem dinheiro para contratar, para botar o guarda, para isso, para aquilo. Às vezes o governo federal, tá bom, vamos fazer um acordo aqui, um convênio, e nós vamos liberar equipamento. O que adianta liberar equipamento se não liberar custeio? Tá? É igual a mesma discussão. Não consegue pagar salário. A questão dos mais médicos. Entendeu? Nenhum brasileiro de sã consciência é contra colocar médico no Brasil. Nenhum. Nós não estamos discutindo, entendeu, o objeto. A discussão é a forma. Tá? Então, quer dizer, essas coisas têm que ser colocadas assim, né, claras. Que o inferno está cheio de boa vontade, né? Boa vontade não basta, né? E outra coisa, quer dizer, nós tivemos aí vários anos para fazer a discussão da questão da saúde. Tá? Então, quer dizer, olha, muitos dos problemas que nós temos hoje, entendeu? Nos grandes centros, nas grandes metrópoles, nas cidades polo, entendeu? Sobretudo, volto a refrisar, na questão de segurança pública. Olha, governo, toma uma decisão, bota dinheiro para a prefeitura grande, entendeu? Se organizar, melhorar a guarda municipal, melhorar com câmeras, bota dinheiro nos governos, porque os governos também estão sofrendo, porque tem o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Que caiu também. Sofre a mesma circunstância. Então parece que é o seguinte, olha, vamos apertar todo mundo e ficar com todo mundo na mão. Só que isso daqui a pouquinho vai sair entre os dedos. E sair entre os dedos é a briga da rua. E a diminuição do valor da conta de luz também acertou os estados. Mas aquela hora ia complementar com aquela conversa da noite anterior, que você me disse que as prefeituras estão na penúria, mas as câmaras municipais estão muito bem, porque diminuiu-se por lei o número de vereadores e o dinheiro, o orçamento foi mantido. Olha, essa é uma discussão, eu sou parlamentar, eu fui vereador, mas o que aconteceu? Lá atrás, quando parece que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, diminuiu o número de vereadores, o Brasil bateu palma. Todo mundo bateu palma. É isso mesmo, diminuiu o número de vereadores. Só que eles esqueceram que na outra ponta, o recurso para a Câmara de Vereador
continua sendo o mesmo. Então você Então acabou... a renda per capita aumentou. A renda per capita virou uma aumentou. mordomia dos vereadores. Não estou falando mordomia, porque o vereador também ele é indutor desse encaminhamento. Talvez se a gente tivesse até mais vereadores... A legitimidade entendeu? seria A legitimidade, o prefeito colocou certo. Porque você tem diversas comunidades hoje que não são representadas. Distritos que estão a 50, 70 quilômetros da sede e que não tem uma liderança efetiva. Tá? É outra discussão que a gente faz. Eu gosto muito de falar sobre as ONGs, entendeu? As entidades não governamentais, a PAI. Entendeu? Você arruma dinheiro para comprar carro, você arruma dinheiro para comprar computador, freezer, fogão industrial, mas não arruma dinheiro para o custeio. Brasil, vamos entender, entendeu? É isso que tem que ser feito. Então, o dinheiro tem que ser partilhado. Talvez nós vamos precisar de voltar com o ministro Beltrão, aquilo da desburocratização, para que o dinheiro chegue na ponta, com o controle das câmaras de vereador, com o controle dos conselhos, controle social, enfim. E no caso das ruas, sabe, Toninho, eu ainda falo que esse recado foi para todo mundo que exerce qualquer função tipo pública de liderança, o mínimo de liderança. Mas voltando só para pontuar mais uma vez o caso dos vereadores, depois a Lena quer até fazer uma pergunta. As verbas só ficaram sobrando. A gente tem casos aí, a gente conhece em várias câmaras municipais, que o uso, por exemplo, de gasolina dos vereadores dá, por ano, para o sujeito dar várias voltas na terra, né? Assim, virou uma mordomia, né? As verbas indenizatórias sobrando. Algumas câmaras, as próprias assembleias do país, têm regulamentado essas questões como um todo. Você precisa de ter um regulamento forte, que realmente possa inibir essas questões. E que as pessoas também tenham consciência plena do seu dever, entendeu? Como parlamentar, como executivo. Quando você fala, por exemplo, nós falamos de executivo, outra coisa que ninguém fala é no que se refere à qualidade do gasto. A qualidade do gasto também dentro do executivo, ela tem que ser levada em consideração. Porque tem muita gente que gasta muito e gasta mal. Só gastar não quer dizer que vai resolver o problema. Não quer dizer que vai resolver o problema. Ô, secretário, eu queria fazer uma pergunta sobre os terrenos cedidos pela prefeitura, que o senhor também, presidente, pode acrescentar que o senhor fez um trabalho de campo de identificação desses terrenos, que estariam parados por falta de regulamentação nos cartórios, e aí eles estariam perdendo verbas federais e estaduais, possivelmente. Eu queria saber sobre essa questão e o senhor complementando sobre essa identificação desses terrenos, o que foi feito, se foi regularizado, como que estão? Os terrenos estão igual a rede de sustentabilidade, né? Estão sendo barrados no cartório. Eu não sei se é dentro do que você está colocando. Por exemplo, nós lá no governo do estado, quando tem uma determinada prefeitura, que tem um terreno X, que ele tem dificuldade de regularização, nós entramos para auxiliar. Tá? Esse terreno, ele pode ser um terreno que tem uma matrícula antiguíssima, tá? De um cartório, que era de uma comarca, passou para outra, aquela consequência. Então nós vamos ali, a gente diz até que vamos fazer uma discriminatória disso. O que é isso? É você verificar desde a origem e trazer ao momento presente a quem pertence esse terreno. No caso de não haver a matrícula, nós chamamos de terra devoluta, de acordo com a Constituição. Aí o Estado pode, inclusive, colocar um decreto, tá? E realmente resolver aquele problema. O governo do Estado, o próprio Ministério, tem aceitado alguns encaminhamentos nesse sentido. Mas a Ministério, por exemplo, o MEC só aceita fazer a obra se tiver a escritura registrada em nome dele. Tá? O próprio governo do Estado também. Por quê? Você não se admite você colocar dinheiro naquilo que não pertence a público. Tá? Então, por consequência, tudo aí a gente acaba verificando. Mas tem lugar que às vezes o terreno é da própria municipalidade. Tá? Então, quer dizer, tem coisa que você tem que desapropriar. Então, para essa questão, cada caso, cada diagnóstico nos remete a uma situação. Então, tem que ver o que é que está ocorrendo e aí a gente começa a trabalhar. Nós temos resolvido muitas dessas questões de terreno aí pelo estado afora. Prefeito, eu queria só complementar com isso, inclusive o tempo do nosso programa já está terminando, infelizmente. Tem sempre o outro lado da moeda, né? Existe essa situação caótica dos municípios, mas também existem muitas denúncias contra prefeitos. Tem muito prefeito fazendo mal feito aí no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, da qual o senhor foi conselheiro. É uma situação, o outro lado, né? Nós temos duas questões. Você tem aquele erro, aquele desvio que é criminoso, que é realmente motivado por alguma atitude ilícita.
Mas você tem, e é a grande maioria, eu estive no tribunal e pude verificar isso, que é a grande maioria, a esmagadora maioria, são erros formais, erros de forma. Não há corrupção, não há desvio, não há roubo, não há nada disso. Não é o bolso, não. Não. O que há é a maneira de encaminhar que é difícil. E o Brasil caminha num processo de burocratização, excesso de regra, é lei municipal, é o Ministério Público fazendo ajustamento, é o tribunal fazendo normativo, é a população exigindo, é o governo federal baixando norma, o INSS baixa a portaria, o Ministério tal baixa a portaria, o Conselho Nacional baixa a portaria. Todo mundo... Faltando o Beltrão, né? Todo mundo faz lei nesse país, é um cipoal de lei. Então, é realmente o gestor público acertar tudo é muito complicado. Então, nós sofremos, infelizmente, esse massacre de burocratização, excesso de lei, excesso de norma e nada funciona. E excesso de controle também, todo mundo controla e nada funciona. Então, que controle é esse que não deixa as coisas funcionar e permite que haja muita corrupção? E corrupção tem aonde tem dinheiro. Hoje, 70% do dinheiro está no governo federal. Né? Pouquinho está no estado e pouquinho está no município. Então, proporcionalmente, pode parecer muito, porque são 5.500 municípios. Né? Mas em termos de quantidade... De volume, né? De volume, o dinheiro, para ser desviado, ele tem que existir. E hoje, 70% dos recursos brasileiros estão em Brasília. Então o bicho está pegando, é mais em cima. Com certeza. Presidente da Associação Mineira de Municípios, Antônio Carlos Andrada, BH News, Cena Política, agradecem a sua presença. Secretário Vander Borges, Regularização Fundiária, os nossos agradecimentos. E a Lena Alves, nossa companheira da Rede TV, agradecimento aqui da nossa equipe. Cena Política agradece principalmente a você e retorna na próxima semana. Até lá.